Olá, hoje a gente vai falar sobre Sodoma, né? Tem essa ilustração aqui, né, com o sol, né? E uma frase muito legal que eu acho é a frase que diz o seguinte: a verdade é como o sol. Você pode até se esconder dele, mas ele continua lá, tá bom? A verdade é como o sol. Você pode até se esconder dele, mas ele continua lá. Então você pode até se esconder da verdade, mas ela continua lá. E aquela história, a verdade não fica mudando, é verdade e pronto. E o que tem a ver com Sodoma? Quando você fala, alguém fala de Sodoma, a pessoa já fala Sodoma e Gomorra, né? Eram duas cidades, né? E aí as pessoas logo pensam, né? Já vem a mente da pessoa o quê? Perversão e perversão sexual. Uma vez, né? Eu fui gravar entrevista, né? Era um programa de debates. E eu fui gravar entrevista com um pastor, né, homossexual, e ele tinha uma igreja, no caso, né, mais dirigida para esse público, né? E aí quando a repórter perguntou para ele, né, que ele falou que perguntou para ele sobre essas coisas, né? E aí a repórter, né, citou, né, o caso de Sodoma, que ela teria sido destruída por causa dessa perversão sexual, né? Homossexualismo ou homossexualidade, né? E ele falou, não, na verdade, esse trecho foi traduzido de forma errônea, não tem nada a ver. A gente foi embora, né? Porque, na verdade, haveria um debate ao vivo, não sei se no mesmo dia ou no outro, então nós não estávamos ali para debater, a gente só foi colher a entrevista dele, né? Mas ele falou o seguinte, teria falado o seguinte: não é que a Sodoma foi destruída pelos atos sexuais, né? Como a Bíblia bem não fala, ele citou que a Bíblia de Deus fala o seguinte, que os homens dali eram maus. E realmente, se você for ler a Bíblia e tomar por esse trecho, realmente não fala que foi destruída pela imoralidade sexual, mas dizem que os homens eram maus. Tudo bem. Só que você vai vendo outros trechos e você vê que não é bem assim, né? Por exemplo, quando o rei Asa, né? Tá aqui, ó. O rei Asa, né? Ele foi rei em Jerusalém, né? Isso está em 1 Reis 15:12. Hein? E ele expulsou, né? Do país todos os sodomitas. E se você for analisar, não eram habitantes, né, que foram de Sodoma, mesmo porque quando Sodoma foi destruída, morreu todo mundo que estava em Sodoma, salvo Ló e sua família. E depois, né, em 1 Reis 22:4, né, o rei Jeosafá, se eu não me engano, era filho do rei Asa, ele expulsou o restante dos sodomitas que ainda estavam no país, que o pai dele não conseguiu expulsar. Então, quando fala aqui que foi expulso, tá, e Deus se agradou disso. Então, quando fala que eles foram expulsos, não eram os habitantes, né, que estavam há muitos anos antes em Sodoma, porque a cidade foi destruída, né? E aí você também vem em Coríntios 6:10, né? Paulo falando sobre isso, né? Condenando o homem que se deitasse com outro homem. Em Levítico, né? 20:13 diz o seguinte: né? Quando um homem se deitar com outro homem, tal, né? Ele seria um amaldiçoado, digamos assim. William Shakespeare, ele falou o seguinte, né? Se a rosa mudasse, né? Se a roda mudasse de nome, ela não perderia o perfume. Então não adianta a pessoa mudar o nome. Por que eu estou dizendo isso? Em algumas versões da Bíblia, né? Querendo tirar isso, né? Ela foi, no caso, foi editada pela comunidade, né? De LGBT. Fizeram uma outra Bíblia, né? Fizeram uma outra Bíblia. Tem uma Bíblia deles, né? Digamos assim. Uma Bíblia que fizeram, enfim. E aí eles colocaram a tradução. Ao invés de sodomitas, eles colocaram violento. Ao invés de efeminados, colocaram as pessoas fracas, né? Débil na fé, coisa do tipo. Mas, por isso que eu falei de William Shakespeare, que se a rosa mudar de nome, ela não vai perder o perfume. Para você ver, as coisas vão mudando de nome
mas a essência é a mesma. Por exemplo, antigamente, a gente falava muito, digamos assim, né? Em favela, aquela coisa toda, né? Aí eles mudaram algumas coisinhas, falaram não, não é favela, é comunidade. Digitação é o nome bonito que eles colocaram para datilografia. Hoje não existe mais mãe solteira, é mãe solo. Mas você vê que é a mesma coisa, tá? E voltando a Sodoma, desculpa, voltando a Sodoma, quando Deus anunciou que destruiria Sodoma, né? Os anjos foram anunciar, né, para Ló o que aconteceria. E os anjos queriam que ele, né, saísse da cidade, que Deus ia destruir todo mundo, porque alguém estava, como diz a própria palavra, né, que alguém estava clamando em Sodoma, e Deus falou, vamos ver o que está acontecendo, se eles fazem de acordo com o seu clamor ou não. E quando foi ver, não fazia. E destruiu toda a cidade, como está registrado, né, com fogo e enxofre. Tanto é que... tá. Aí os anjos tiraram ele, só que Deus falou o seguinte, vocês saem daí, escapam e não olham para trás. E como a Bíblia diz, a mulher de Ló olhou para trás. E a Bíblia fala que imediatamente ela foi transformada numa estátua de sal. E eu estava pesquisando alguma coisa. Nesse local, né, que teria acontecido essas coisas, arqueólogos, cientistas, pesquisadores encontraram várias estátuas de sal, tá? Tem um fenômeno que eles falaram, aí eu fui pesquisar, foi mais ou menos na época, não tenho aqui o ano, né? Mas foi mais ou menos na época. Foram pesquisar e naquele período, não lembro que ano que foi, não tenho certeza, talvez 1600 anos antes de Cristo, não tenho certeza, mas enfim, teve um fenômeno, né, tipo, que os pesquisadores chamaram de queda de meteoros, alguma coisa assim, meteorito, né, nessa época, e o calor, né, passava de 2.000 graus Celsius. E como foi perto do mar, que era super salgado, acho que, se eu não me engano, o Mar Morto, quando esse meteorito, né, bateu contra o mar, né, que era super salgado, causou tipo assim um tsunami. Agora você imagina o tsunami quando você vê na TV, o que acontece? Aí, segundo os estudiosos, né, quando eles encontraram entre aspas, estátuas de sal, quando o meteoro bateu naquele mar salgado, junto com calor de mais de 2.000 graus e com componentes com enxofre, alguma coisa assim, né? Juntando com sal, enxofre, temperatura, caindo nas pessoas, as pessoas ficaram tipo petrificadas, né? E pelo fogo, pela água e pelo sal, e se tornaram estátua de sal. Então, isso coincide, né? Ou casa com o que está escrito na Bíblia sobre a mulher de Ló ter se tornado uma estátua de sal. Tá? E aí que acontece, escaparam na época Ló, os filhos, né? Só que a esposa olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então, quer dizer, as pessoas dizem que criticam, né? Quando você fala de Sodoma e Gomorra, né? Mas foi o que aconteceu, né? Dizem que contra fatos, né? Tem fatos comprovados, inclusive pela ciência, né? De estátuas de sal que se tornaram desse jeito por causa da queda do meteoro, né? Que mais de 2.000 graus, caindo na água, com super salgada, enxofre, aquela coisa toda. E então está comprovado. E como dizem alguns, contra fatos, toda boca há de se calar. Aí depois disso que Ló escapou, né? A mulher dele foi convertida numa estátua de sal. Ló escapou. Tá, só um detalhe. Havia muita perversão sexual em Sodoma, em vários sentidos, né? Incesto. E quando Ló escapou, ele e suas duas filhas, né? Foram morar numa caverna. E as duas filhas, assim, tipo, temente de que não tinha ninguém, não havia homem ali, né? Porque na cidade ali, morreram todos. O que elas fizeram? Elas embebedaram o pai, né? Cada dia ou cada noite uma, e uma foi e teve relação com o próprio pai. Embriagaram ele, né?
e cada uma foi, noite após noite, e teve relação com o próprio pai, e nasceram filhos do próprio pai, incesto. E onde elas aprenderam aquilo? Entendeu? Em Sodoma. Só para tentar terminar, há um grupo, né, intitulado, né, elas mesmas se denominam, mães incestuosas. Então elas entraram na justiça, né, foi barrado isso, derrubado isso, elas entraram na justiça, né, para que deixe de ser crime a mãe, né, ter relação com o próprio filho ou filha, né. Então elas entraram na justiça para isso, para que deixasse de ser crime ter relação com a própria filha ou filho, né? E é um grupo de aproximadamente 300 mulheres, denominadas mães incestuosas. E eu lembro que na época o relator, né, dessa lei foi o deputado federal, né, o Túlio Gadelha, que então era namorado da Fátima Bernardes, né, ex-esposa do William, né, e eram ambos do Jornal Nacional. Então, ele que fez foi o relator dessa lei. Foi derrubada, óbvio, né? E aí eu vi até um trecho de uma mãe, né, passando mensagem para outra, né, falando o seguinte, que ela tinha a maior atração pela filha dela, acho que 8, 9 anos de idade, né? Atração foi o nome que eu coloquei, né, para substituir a palavra que ela usou. E ela passando mensagem para outra mãe, falou, tenho maior atração pela minha filha, tá, 8, 9 anos, né? Aí a mãe falou o seguinte, não, espera um pouquinho só, deixa ela crescer um pouquinho mais, porque vai que ela conta para alguma amiguinha que conta para a mãe e vai dar problema, tá bom? É o que eu tinha para dizer, é um desabafo, tá bom? Até mais.